A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: não de obra para que nenhum homem se glorie. Quando fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para ser seu representante, seu emissário, seu embaixador nessa terra, o Senhor nos capacitou não a fim de que pudéssemos em nós mesmos achar virtudes ou graça, mas sobretudo para que através da simplicidade, da negação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso próprio interesse, pudéssemos assim pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, pudéssemos anunciar as boas novas de Cristo Jesus através de um testemunho de alguém que outrora não era digno sequer de entrar na presença do Senhor Jesus Cristo. Porém, quando você para analisar algumas igrejas cristãs, e aqui nós vamos começar pelas mais antigas dessas igrejas, a Igreja Católica, nota-se que a roupa papal é semelhante às roupas usadas pelos imperadores romanos de antigamente. Assim como se passar por algumas igrejas protestantes, vemos a necessidade de ostentação por parte de alguns líderes religiosos, construtores de igrejas, que querem aparecer mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos da necessidade, sabemos da precisão que, como ser humano, como cristão, temos essa diferença. O ser humano, ele tem um hábito de querer aparecer, de demonstrar, querer ser talvez algo que ele não seja. Mas a nossa postura como cristão deve ser uma postura humilde de servo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se mostrou na sua passagem por essa terra. Então, quando eu digo que sou cristão, mas tento mostrar o agir, o mover do Senhor Jesus Cristo através da minha vida, por meio de obras, por meio de construções de templos religiosos, por meio de, abre aspas, milagres que eu realizei, eu estou menosprezando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque eu estou valorizando o meu eu estou valorizando a minha vida, eu estou valorizando o meu desejo, a minha vontade, e estou sacrificando novamente o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender que a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade, ela tem que ser somente no Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser voltada somente a Cristo, a fim de que não venhamos a ser a nós mesmos, mas possamos ser a representatividade do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se eu fico ostentando, se eu fico pregando as coisas materiais, como tem aquela jovem chamada Vitória Souza, que usa objeto para simbolizar
algo que ela quer dizer e que muitas das vezes, para falar da maioria das vezes, não está relacionada com o Evangelho de Cristo Jesus, ela não está relacionado com o sacrifício de Cristo Jesus nas nossas vidas, eu estou desfazendo, eu estou valorizando algo que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Então precisamos estar atentos, precisamos estar voltado verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim a gente possa viver, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus. Se eu tento fazer um comparativo entre o iPhone 1 e o iPhone 2, e for falar para você qual dos dois que você prefere, e você escolhe um e eu vou tentar argumentar sobre a sua escolha, eu estou negando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou pregando conforme a vontade, o desejo de Cristo Jesus, mas antes eu estou fazendo aquilo que eu quero, aquilo que a minha carne deseja, aquilo que seja somente o meu interesse, a minha vontade. É preciso entender uma coisa: como cristão, a gente deve usar como fundamento, o baseamento para a nossa pregação, para a ministração do Evangelho de Cristo Jesus, é a própria palavra de Cristo Jesus, é a Bíblia Sagrada, é o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, descrito pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pessoas que por inspiração divina, ela foi inspirada, ela foi manifesta para que pudesse estar fazendo. Então é preciso que, como homem, a gente entenda, nós somos hoje um canal usado por Cristo Jesus para pregar a sua palavra, quer seja nas praças, quer seja no rádio, quer seja nas praças públicas ou aqui mesmo na internet. Mas o que a gente não pode fazer é uma substituição da Bíblia Sagrada para outros objetos simbólicos, a fim de demonstrar a grandeza, o manifestar do Senhor sobre as nossas vidas. Objetos como o iPhone, como o copo de água e tantas outras coisas não passam de feitiçaria cristã, imagens protestantes para exemplificar aquilo que o Senhor já exemplificou para nós quando se entregou na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, objeto como a pomba, que algumas igrejas adotam como representatividade, objeto como o cálice, o homem, o leão e tantas outras coisas, nada mais tem significância para nós, porque o que realmente importa para nós é a cruz, e a cruz vazia representa que o nosso Senhor desceu dela, assim como a mesma cruz vazia representa o local onde iremos ser condenados por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você questione que hoje não se usa mais a cruz para condenar ninguém à morte, mas a verdade é que quando estamos pregando a palavra do Senhor, quando estamos anunciando o Evangelho do Senhor e somos bloqueados, somos criticados, somos ignorados pela sociedade, isso é uma espécie de crucificação que a sociedade faz para conosco. Mas entendam uma coisa:
o fato de sermos crucificados, o fato de sermos bloqueado, ignorado, criticado nas mídias sociais, muitas das vezes está mais pela nossa postura, pela nossa conduta, do que propriamente dizendo por aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, por aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus representa para nós. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que quando você cobra um cachê, quando você cobra uma oferta para se apresentar, para levar uma palavra, já começa que aquela palavra ela já não é mais do Senhor Jesus Cristo, ela passa a ser sua. E outra coisa que precisamos colocar na nossa mente é que a partir do momento em que abrimos mão de viver da palavra, pregando somente o Evangelho de Cristo Jesus, e cobramos oferta, cachê, para manutenção que seja, para que a gente possa ir em determinado local, falar do amor de Jesus Cristo, aquela pessoa está cobrando, ela está pagando por um serviço na qual nós estamos cobrando. E se nós estamos pagando, a gente escolhe o que vai ser dito, o que vai ser falado, o que vai ser pregado. Então não espere que um pregador que cobra um cachê para se apresentar em determinado evento, ele vai apontar o pecado daquela pessoa, ele vai dizer de fato aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tende a dizer por aquelas pessoas. Mas antes, pelo contrário, ele vai falar somente o que agrada aos ouvidos, ele vai dizer somente aquilo que está de acordo, no conforme o interesse do contratante, porque para isso que ele foi pago, para isso que ele foi contratado, para dizer as coisas boas que aquela pessoa quer ouvir. Ninguém pagaria para ser surrado, ninguém pagaria para ser condenado, ninguém pagaria para ver os seus erros, seus pecados sendo apontados. Então não espere que a pessoa que paga por um serviço vai pagar para que você critique. Nunca você vai encontrar um ex-funcionário de emissora de televisão falando mal daquela emissora enquanto ela está trabalhando. Porém, quando ela sai, principalmente quando é brigado, ela sai questionando sobre questões trabalhistas que, no desenrolar do entendimento, chegou somente a porcentagem mínima que eles precisavam. Mas vão jogar o máximo a fim de que possam fazer um acordo com a empresa e obter o seu desejo, obter a sua vontade sendo feita através daquela pessoa que foi contratada. A maioria desses templos religiosos, eles contratam pessoas para ministrarem a palavra a fim de que essas pessoas possam agranhar ofertas, possam agranhar dízimo, possam agranhar sacrifício, para que eles possam satisfazer o seu egocentrismo. No passado, algumas igrejas, como a igreja do Evangelho Quadrangular, quando alguém ia apresentar, essa pessoa não cobrava cachê, mas a igreja se via obrigado a comprar, a pagar pelo produto daquele pastor, daquele cantor. E, infelizmente, o que era mais doído nessa história é que a maioria das vezes o produto era ruim. O produto era difícil de engolir. Todavia, era necessário que eles façam isso, que eles pudessem viver isso, para que
estando eles crentes em Cristo Jesus, possa coabitar conforme o querer, conforme a vontade do seu Senhor, do seu Salvador. Então, quando fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela não vem por meio da obra, mas pelo amor infinito de Cristo Jesus para conosco, é porque estamos precisando, é porque precisamos entender que nenhum de nós temos a condição, nenhum de nós temos a capacidade de viver através das nossas obras. Por melhor que você seja, por melhor que seja o trabalho da sua mão, você jamais conseguirá ser justificado perante o Senhor Jesus Cristo pelo fruto das suas mãos, pelos trabalhos firmados. Mas antes você será agraciado pelo Senhor Jesus Cristo através da sua obra, através do trabalho desenvolvido pelo Senhor Jesus Cristo através da sua vida. E, portanto, não é pela obra, para que assim nenhum homem possa se gloriar. Homens como Valdomiro, Santiago, que ficam falando mentira nos seus programas de televisões, dizendo causas de milagres não comprovado por parte dele que ser realizado, ou que fica dizendo sobre a necessidade, pela dificuldade em manter os seus programas de televisão, pedindo ajuda financeira, mostra o quanto ele é descontrolado, o quanto ele perdido está, o quanto fora do projeto do Senhor Jesus Cristo essa pessoa se encontra, a fim de que possamos, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, obter o sucesso, obter a vitória, obter êxito no que estamos fazendo. O chamado do Senhor Jesus Cristo, ele foi para todos nós, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que, estando nós em Cristo Jesus, possamos agora não mais ser conforme o nosso querer, não mais viver conforme a nossa vontade, o nosso egocentrismo, mas agora sendo crucificados juntamente com Cristo, possamos aprender a necessidade que temos de reconhecer que toda obra, que todo trabalho na qual desenvolvemos, ele é feito, ele é ministrado pelo Senhor Jesus Cristo e jamais por nós mesmos. Sendo assim, se você encontra algum líder religioso que se exalta, se engrandece pelo trabalho da sua mão, esse mesmo não tem parte com Cristo Jesus, porque aquele que tem parte com Cristo Jesus age e atue como o apóstolo Filipe, que sendo guiado pelo Espírito Santo até o encontro do eunuco de Etiópia, o chefe da Etiópia, o eunuco, que ia a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas não entendia o que estava sendo feito. E o Senhor levou-o para que ele pudesse entender, para que ele pudesse compreender o que estava sendo dito. E uma vez que ele partiu entendendo o que o Senhor Jesus Cristo
havia de ter feito, mas no momento que ele entende aquilo que, através de Cristo Jesus, ele possa obter, ele possa satisfazer, ele possa viver a plenitude na qual o Senhor nos chama, na qual o Senhor nos convida para que possamos viver. Então, que assim possamos nos comportar, que assim possamos viver, não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas na inteira dependência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que há de vir, aquele que negou-se as suas próprias vontades para viver a vontade de Cristo Jesus. Então, se a obra não é nossa, se a obra é do próprio Senhor Jesus Cristo, não tem motivo, não tem razão para que possamos viver, para que possamos trabalhar não mais então que entendemos que a obra que hoje realizamos, ela não é para exaltação do homem, ela não é para que possamos recordar, mas ela é pela inteira e disciplina vontade do Senhor Jesus. Então que possamos entender que a vontade do Senhor, a vontade do Senhor agora entendemos porque a necessidade que temos, agora entendemos a vontade que temos em abandonar a nossa vida agora é direcionada, é guiada pelo Senhor Jesus Cristo. E uma vez que a nossa vida é guiada, uma vez que a nossa vida é direcionada pelo Senhor Jesus Cristo, agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Siga. Viva a sua vida, não conforme este mundo. Que possamos agora refletir, analisar se estamos querendo a glória do homem, se estamos querendo ser como Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo, ou estamos nos reconhecendo a nossa insignificância e agindo como servos do Senhor Jesus Cristo, pessoas que dependem exclusivamente do Senhor. Que o Senhor que sejamos honestos para conosco mesmo, que sejamos
A nossa vida, ela passa tão rápida, a nossa vida ela é tão passageira, que muitas das vezes a gente se esquece de que não podemos nos gabar de nenhuma obra feita pelas nossas mãos. Mas antes devemos que você entenda que a sua preocupação não tem que ser com televisão. Agora estamos vivendo, agora estamos desfrutando, agora já não estamos mais sendo nós mesmos. Mas Cristo vivendo. A nossa rivalidade, o nosso querer não pode ser voltado para o homem. Aqui, mas a nossa mentalidade de carne, que o nosso fracasso, que a nossa vitória, ela está tão somente na cruz. É na cruz do Calvário que encontremos, é na cruz do Calvário que alcancemos a nossa bênção, que alcançamos a nossa vitória. Se não for na cruz, se não for pela cruz, nós não temos condições nenhuma, nós não temos razões nenhuma, motivação alguma para pregar, para anunciar, para dizer as boas novas de Cristo Jesus. Precisamos abrir mão do nosso querer, precisamos abrir mão da nossa vontade, para que assim possamos viver não conforme aquilo que temos feito, não exibindo aquilo que o Senhor faz através de nós, mas sempre na humildade, sempre na simplicidade, no reconhecimento que toda obra ela é feita pelo Senhor Jesus Cristo, para a sua glória, para o seu louvor, a fim de que em Cristo eles possam alcançar a bênção, alcançar a vitória, alcançar que a nossa vontade agora ela seja somente em Cristo, seja na cruz de Cristo, e que jamais saia da nossa mente, jamais saia do nosso entendimento, que não vai ser pela obra na qual iremos conhecer, não é pelas obras, viva conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo pela sua vida. Viva conforme que agora e para sempre a nossa vida, o nosso querer seja firmado, seja feito não mais conforme a nossa vontade, mas agora seja feita conforme a vontade
do Senhor, que seja conforme que você entenda que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você representa, nada tem valor, nada tem significado se você não tiver com sua vida voltada para Cristo. Mas se o Senhor lhe der a oportunidade para que vá e cure alguém, que você possa entender isso aqui que você entenda que amar o Senhor Jesus Cristo é ser obediente a Ele. Fazer a obra do Senhor Jesus Cristo é negar a si mesmo o seu desejo, a sua vontade. Que sejamos agora e para todo sempre totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Que de agora em diante que o seu desejo seja em fazer a vontade de Cristo Jesus. Que sejamos nós que a nossa pregação seja baseada e não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do próprio Cristo Jesus para nossas vidas. Por isso o Senhor deixa claro para nós que não é pela obra que seremos justificados, não será pela obra que seremos reconhecidos pelo Senhor. Até mesmo porque se fosse pela obra, nenhum desses líderes religiosos na qual nós temos aí, quer seja no passado, quer seja no presente, nenhum deles haveria de alcançar a bênção de Cristo Jesus. Porém, todavia, entretanto, através de Cristo Jesus, estamos tendo que sejamos nós conforme a inteira vontade e determinação de Cristo Jesus, agindo sempre com humildade, anunciando as boas novas quando preciso e necessário, para que entendemos que o desejo de estar em Cristo, de pegar o Evangelho de Cristo,
de viver na dependência de Cristo, deixando que, através da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo possa pregar, possa anunciar a sua palavra de salvação para o mundo, está além do que possamos imaginar, está além do que possamos desejar, do que possamos buscar. Se Madre Teresa de Calcutá, ela não pode ser imputada, mesmo pelas benfeitorias na qual ela fez, esse amor, essa vontade, que sejamos agora na dependência daquilo que eu posso, Senhor Jesus. Que possamos agora entender que sejamos nós agora mais inteligentes, que sejamos a nossa vontade, é preciso que não mais usamos púlpitos erguidos por homens, para que possamos anunciar a nossa vida agora, ela não é mais minha. Que agora possamos entender a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Que hoje possamos viver não mais conforme nossos desejos carnais, mas que possamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver que possamos ser que sejamos então pessoas que negam a si mesmos, negam a si mesmos. Por mais seja conforme nosso querido, mas agora cada um de nós vive conforme o chamado, conforme a manifestação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, a fim de que assim você possa pregar, você possa anunciar, você possa bendizer o Evangelho de Cristo Jesus. Não dê atenção ao fator religioso, mas voltar toda a vossa intenção à cruz de Cristo. Voltar toda a vossa intenção
no sacrifício de Cristo Jesus, pois a maior obra já realizada foi feita por Cristo Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário em favor de nós. Então não se deixe levar, não se deixe atrair, para que assim você não venha viver, para que assim você não venha sofrer coisas que não condiz, coisas que não estão em conformidade de alguém que tem negado o seu querer, tem negado a sua vontade, tem negado o seu eu e vivido na inteira dependência, na inteira vontade do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai aos céus, ninguém alcança a salvação em Cristo Jesus mediante a sua própria vontade, mediante o seu próprio desejo, a sua própria ideia, a sua própria filosofia. Não é por bondade, não é por caridade, não é pela distribuição de cesta básica, não é pela distribuição de roupa, mas tão somente pelo sangue de Cristo Jesus. É pelo sangue de Cristo Jesus que somos salvos. É pelo sangue de Cristo Jesus que recebemos preso. Não é por aquilo que realizamos que vamos ter, que vamos encontrar, que vamos conviver com o Senhor Jesus Cristo, mas pela graça que nos foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse dom não é nosso, esse dom ele é do próprio Senhor Jesus Cristo, que é feito, que é realizado em favor de nós, para que possamos assim viver na sua dependência, no seu querer, na sua vontade. Então agradeça ao Senhor, seja grato a Cristo Jesus e nunca ache que por ser uma pessoa boa, por fazer obras de caridade, por dar comida ao necessitado, por cobrir o que estava nu, por vestir o que estava pelado, que você vai ser salvo. Não pense que pelo fato de você pregar a palavra, por falar do amor de Cristo Jesus, que você há de alcançar a salvação. Não, a salvação é um dom gratuito de Cristo Jesus para todos aqueles que negam a si mesmo, negam a sua vontade e se volta totalmente para o Senhor Jesus Cristo, se volta totalmente para aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, para aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Então talvez você pergunta, qual então o sentido de pregar a palavra? O pregar a palavra é um mandamento deixado para o Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Que possamos assim entender a nossa necessidade, o nosso dever, a nossa obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de falar a grandeza de Cristo Jesus a todas as criaturas, a todos os seres humanos, de modo que todos possam voltar-se para a cruz de Cristo e se arrependendo dos seus caminhos, se arrependendo das suas atitudes, se arrependendo das suas falácias, do seu comportamento, ele possa ter a condição, assim como nós temos, de ser salvo, de ser
agraciado com a morada eterna por causa de Cristo Jesus. O Senhor é contigo. Ele quer que você pregue a sua palavra, Ele quer que você anuncie o seu evangelho. Mas não é pelo fato de pregar o evangelho que você será salvo. Você alcança a salvação quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador, e passa a obedecer às orientações que são dadas no testamento deixado por Cristo Jesus.